Olá, meu nome é Eduarda Asfora Fred e vamos iniciar agora a parte 4 do módulo Método de Multicritério com Informação Parcial e Método Phi-Trade-off. Iniciando então pelo método Phi-Trade-off para a problemática de escolha. Como mostrado na parte anterior, o decisor faz comparações entre consequências hipotéticas, declarando preferência estrita por meio dessas consequências. A partir dessas declarações de preferência, são obtidas inequações que formam um espaço de pesos, que são utilizados como restrições para problemas de programação linear. Essa programação linear, na problemática de escolha, busca verificar quais são as alternativas potencialmente ótimas do problema a cada interação. Uma alternativa potencialmente ótima é uma alternativa que, para pelo menos um vetor de pesos dentro do espaço, tem valor global maior do que todas as outras alternativas. Ou seja, é uma alternativa que pode ser ótima para o problema para pelo menos um vetor de pesos dentro do espaço de pesos formado pelas declarações de preferência dadas pelo decisor. Considerando um problema com N alternativas e N critérios, a cada rodada são rodados N problemas de programação linear, a fim de verificar a potencial otimalidade de cada uma das alternativas. A função objetivo do problema de programação linear para a alternativa J consiste na maximização do valor global de AJ, de acordo com a função de agregação aditiva. A primeira restrição é a restrição de ordenação das constantes de escala dos critérios. Em seguida, temos as restrições que formam os limites dos pesos, obtidas através das declarações de preferência estrita dadas pelo decisor na comparação de consequências. Em seguida, temos a restrição de potencial otimalidade, ou seja, a restrição que vai garantir que o valor global de AJ é maior ou igual ao valor global de cada uma das outras alternativas. Temos também a restrição de normalização dos pesos, que garante que o somatório dos pesos é igual a 1. E, por fim, a restrição de não negatividade dos pesos. Então, aqui nós temos o seguinte: se esse problema de programação linear para a alternativa J tiver solução viável, então isso quer dizer que é possível maximizar o valor global de AJ, sujeito às restrições do espaço de pesos e também atendendo à restrição de potencial otimalidade. Ou seja, a alternativa J será uma alternativa potencialmente ótima para o problema. Caso contrário, se este problema de programação linear não tiver solução viável, então isso significa que a alternativa AJ não é potencialmente ótima para o problema e assim ela pode ser eliminada do processo. O processo do Phi-Trade-off para a problemática de escolha começa com a avaliação intracritério, que, como já explicado anteriormente, pode ser com função-valor linear ou não linear. Em seguida, o decisor vai ordenar as constantes de escala dos critérios. Com a informação das constantes de escala, a programação linear é rodada a fim de tentar resolver o problema para o atual espaço de pesos. Se uma solução única for encontrada, o processo termina aqui. Caso contrário, o decisor tem a possibilidade de visualizar de forma gráfica os resultados parciais obtidos até o momento. Baseado nessa visualização, o decisor decide se ele está disposto a continuar o processo de elicitação ou se ele quer interromper o processo de elicitação, porque o resultado parcial fornecido por aqueles gráficos já seria suficiente para ele tomar uma decisão, como será mostrado posteriormente. Caso ele decida não continuar, o processo finaliza aqui e ele vai tomar uma decisão com base nos resultados parciais. Caso contrário, ele vai voltar para a etapa de comparação de consequências para responder mais uma pergunta feita pelo Phi-Trade-off.
Esta pergunta que ele responde gera uma nova restrição do espaço de pesos, e aí a programação linear é rodada novamente para este espaço de pesos atualizado, de forma que o processo continua até que seja finalizado. A ordenação das constantes de escala no sistema de apoio à decisão do Phi-Trade-off pode ocorrer por meio de avaliação holística dos critérios, em que o decisor compara todos os critérios de uma única vez, considerando o range de consequências e vai ordenando estes critérios, ou através de comparações par a par entre os critérios. Esta é a tela da elicitação das constantes de escala no sistema de apoio à decisão no Phi-Trade-off. Então, esta tela mostra como as consequências são comparadas pelo decisor. Do lado esquerdo da tela, temos a consequência A, com um desempenho intermediário no primeiro critério e o pior desempenho para todos os outros critérios. Do lado direito da tela, temos a consequência B, com o melhor desempenho do critério 2 e o pior desempenho para todos os outros critérios. O decisor pode escolher preferência pela consequência A, preferência pela consequência B, indiferença entre as duas consequências, sem resposta, caso ele ache que a pergunta é muito difícil de ser respondida, ou inconsistência, caso ele ache que a pergunta feita está inconsistente com seus julgamentos anteriores. O sistema também mostra o número de perguntas respondidas pelo decisor até o momento e o número de alternativas potencialmente ótimas para o problema naquele momento. Esta é a visualização gráfica fornecida pelo sistema de apoio à decisão do método Phi-Trade-off. 3 tipos de gráficos são mostrados ao decisor: o gráfico de barras, um gráfico de bolhas e um gráfico de radar. Cada cor representa uma alternativa potencialmente ótima neste caso. No gráfico de barras, os critérios são ordenados da esquerda para a direita, e no gráfico de bolhas, da mesma forma. Já no gráfico de radar, os critérios são ordenados no sentido anti-horário. No gráfico de barras, a altura da barra representa a performance da alternativa naquele determinado critério, normalizada em uma escala de razão de 0 a 1. O gráfico de bolhas mostra exatamente a mesma informação, em que o centro da bolha coincide com a altura da barra. Já no gráfico de radar, a ponta das estrelas é que vai dizer a performance das alternativas naquele determinado critério, normalizado em uma escala de razão de 0 a 1. O sistema de apoio à decisão do Phi-Trade-off também fornece uma visualização gráfica do espaço de pesos, ou seja, dos limites inferior e superior das constantes de escala dos critérios. Entrando agora no método Phi-Trade-off para a problemática de ordenação. Como dito anteriormente, o Phi-Trade-off foi desenvolvido originalmente para resolver problemas de escolha através do conceito de alternativas potencialmente ótimas, que são encontradas através de problemas de programação linear. Na problemática de escolha, o processo de elicitação termina quando uma única alternativa é potencialmente ótima para o problema, ou seja, quando for encontrada a alternativa ótima para o problema. Quando uma solução única é encontrada, um espaço de pesos final é obtido. Mas e se o decisor quiser um ranking de todas as alternativas? Dentro desse espaço de pesos, por mais que haja garantia da alternativa ótima, não se pode afirmar nada sobre o ranking das demais alternativas do problema, pois vários rankings podem ser obtidos para diferentes valores de pesos dentro deste espaço. A problemática de ordenação, de acordo com Roa, consiste em alocar alternativas em ordem crescente de preferência, baseado em uma determinada estrutura de preferências do decisor. Para isso, o conceito de potencial otimalidade não é mais suficiente para conduzir a análise. Desta forma, agora é necessário verificar relações de dominância aos pares entre as alternativas, a fim de construir um ranking parcial ou completo, dependendo do nível de informação parcial obtido pelo decisor até o momento. Assim, agora,
Os problemas de programação linear irão verificar as relações de dominância par a par a cada interação. Para diferenciar o conceito de potencial otimalidade do conceito de dominância, vamos considerar o seguinte gráfico, onde temos, no eixo X, os diferentes vetores de pesos dentro do espaço de pesos, e no eixo Y, temos o valor global das alternativas. Neste caso, temos duas alternativas potencialmente ótimas para o problema, a alternativa A1 e a alternativa A3. Elas são potencialmente ótimas, porque para pelo menos um vetor de pesos dentro do espaço, elas conseguem ter o seu valor global maior do que o valor global de todas as outras alternativas. A alternativa A2, entretanto, é não dominada, pois nenhuma outra alternativa domina ela. Mas, por outro lado, essa alternativa também não é potencialmente ótima, pois ela não consegue ser melhor do que todas as outras simultaneamente para nenhum vetor de pesos dentro do espaço. E a alternativa A4 é dominada pela alternativa A3, pois ela não consegue ter valor global maior do que o de A3 para nenhum vetor de pesos dentro do espaço. Desta forma, tem-se que uma alternativa não dominada não necessariamente é uma alternativa potencialmente ótima para o problema. O modelo de programação linear para a problemática de escolha, como mostrado anteriormente, é modificado para que possa lidar com a problemática de ordenação. A principal diferença destes modelos de programação linear são a função objetivo, que na problemática de ordenação agora se visa maximizar a diferença dos valores global de duas alternativas, J e K, e a restrição de potencial otimalidade, que não está mais presente no modelo de ordenação. O processo do fit trade-off para a problemática de ordenação também inicia com a avaliação intracritério, similar ao que ocorre para a problemática de escolha. Em seguida, a etapa de ordenação das constantes de escala é efetuada pelo decisor. A programação linear é então rodada para cada par de alternativas dentro do atual espaço de pesos, a fim de verificar a máxima diferença entre elas para ver se há ou não dominância de uma alternativa sobre a outra. Com base no resultado da programação linear, é construída uma matriz de dominância para par. Essa matriz de dominância é utilizada para ordenar as alternativas. Se uma pré-ordem ou ordem completa for encontrada, o processo termina aqui. Caso contrário, o decisor decide se ele está disposto a continuar o processo de elicitação respondendo às perguntas do fit trade-off ou se a pré-ordem ou ordem parcial obtida já é suficiente para seus propósitos. Se ele não estiver disposto a continuar, o processo finaliza aqui e o decisor fica com o resultado parcial. Caso contrário, caso ele esteja disposto a continuar, ele volta para o processo de elicitação do fit trade-off para continuar respondendo às perguntas. A cada nova pergunta, uma nova restrição é obtida, de forma que o espaço de pesos é atualizado e a programação linear roda novamente. A visualização gráfica para a problemática de ordenação é diferente da problemática de escolha. Aqui temos um diagrama de Hasse das alternativas que mostram as relações de dominância entre elas. Este diagrama tem a propriedade de redução transitiva, o que facilita a visualização por parte do decisor. Falando agora sobre o fit trade-off para a problemática de classificação. Na problemática de classificação, as alternativas não são comparadas umas com as outras, mas sim com respeito a valores intrínsecos das categorias pré-estabelecidas, pois o objetivo aqui é alocar as alternativas em classes pré-estabelecidas. Estas categorias são definidas seguindo uma ordem de preferência, ou seja, as classes são ordenadas. Então,
Elas são ordenadas desde as categorias que incluem as alternativas mais desejáveis até aquelas que incluem as menos desejáveis. Então, temos uma ordem completa das classes. CK maior do que CK-1, maior do que CK-2 e por assim vai. Cada alternativa deve ser atribuída a uma única categoria. Deve-se definir os limites das categorias, que são valores definidos pelo decisor. Então, por exemplo, em um problema de 4 classes, poderia ser definido que a classe 1 vai de 0 a 0,2 em termos de valor global. A classe 2 poderia ir de 0,2 a 0,5 em termos de valor global. A classe 3 poderia ir de 0,5 a 0,9 e a classe 4 poderia ir de 0,9 a 1. Lembrando que esses valores são definidos pelo decisor. Então, uma alternativa AJ pertencerá à classe C1 se o valor global de AJ estiver entre os limites inferior e superior de C1, ou seja, se o valor global de AJ estiver entre 0 e 0,2. De forma análoga, a alternativa AJ pertencerá à classe C2 se o valor global de AJ estiver entre 0,2 e 0,5. E por aí vai. O modelo de programação linear para o Phi trade-off de classificação consiste em 2 problemas de programação linear. O primeiro deles visa maximizar o valor da alternativa J, sujeita às restrições do espaço de pesos. O segundo deles visa minimizar o valor global da alternativa J, sujeita às restrições do espaço de pesos. Com esses valores máximo e mínimo de cada alternativa J, é possível tentar colocá-las em classes. Então, para isso, regras de decisão são utilizadas. De posse dos valores mínimo e máximo da alternativa AJ, vão ser verificados se esses valores mínimo e máximo de AJ estão dentro dos limites mínimo e máximo de alguma das classes. Caso estejam, então a alternativa J é designada àquela determinada classe. Caso contrário, presta-se para a classe seguinte. Análise de sensibilidade com Phi trade-off. No sistema de apoio à decisão do Phi trade-off para a problemática de escolha, é possível efetuar uma análise de sensibilidade dos resultados obtidos ao final do processo. Esta análise de sensibilidade consiste em variar os valores da matriz de consequências e ver como o conjunto final de alternativas potencialmente ótimas se comporta, ou seja, se ele permanece o mesmo, em quantos casos ele permanece o mesmo, se outras alternativas entram no conjunto. O decisor escolhe, então, o número de instâncias que ele quer rodar de simulação para executar a análise de sensibilidade. Em seguida, o decisor escolhe quais critérios ele deseja variar na análise de sensibilidade. E escolhe também qual é o percentual que ele quer variar daqueles critérios. Como resultado, conseguimos ver o conjunto original de alternativas potencialmente ótimas, bem como a quantidade de vezes em que uma alternativa sai ou entra do conjunto de alternativas potencialmente ótimas, dada esta variação que foi feita.